Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos falar do canto da sexualidade. E a nossa fonte, né, como sempre, é o podcast do Bema, do Mark Salomon, e ele recorreu a algum material produzido pelo Rob Bell, né? Esse livro, ele fica no Ketuvim, que são os escritos, né, a parte final, o livro de cânticos, né, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, fica na parte, um dos últimos livros a serem canonizados, né, na Bíblia judaica. Na época de Jesus ainda estavam nesse processo, né, de canonização. Lembrando que nós temos a Torá, temos o Nevi'im, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos, né? Em breve nós vamos falar dos profetas, mas antes de entrar nos profetas, temos mais esse livro de cânticos para discutir. Um livro que a gente só foi ler depois de casados? De casados, né? Eu não, li antes. Você leu antes, né? Eu só li depois. Só li depois. Um dos conselhos que a gente recebia na época. A gente tem falado das ferramentas, né? As ferramentas de sabedoria, as ferramentas da música, né? De salmos e de significado. E tem agora uma outra ferramenta que nos ajuda a passar por essa jornada que a gente chama de vida, né? A gente vai precisar de relacionamentos. E hoje o livro é focado num aspecto, né, desses relacionamentos, que é a sexualidade. Não que a gente precise necessariamente de relacionamentos românticos, né? As igrejas por aí já causaram um tanto de ansiedade, né, implicando, sugerindo que casar é absolutamente necessário para termos uma vida completa com Deus, enquanto a Bíblia não vai por esse caminho. Aliás, no Novo Testamento, o celibato é um dom, né? Paulo fala que se puder não casar, não case. Ele sugere que as coisas vão ficar mais complicadas, né? Será que fica? Imagina. Não, no nosso caso, não. Nossa, nunca, né? Um mar de rosas. Completo mar de rosas. E nesse livro de Cânticos, ele é um livro cheio de metáforas, né? Cheio de metáforas que são ligadas à sexualidade. Claro que, né, a igreja, com toda a moralidade, né, empreendeu muitos esforços para enxergar, interpretar esse livro como a metáfora da relação de Deus com o seu povo, e que pode ter um pouco disso, sem dúvida, né? A gente falou da metáfora do casamento no Sinai, mas não dá para ignorar o propósito inicial do livro, que é falar de sexualidade, né? Um desserviço com o corpo de Cristo. A Bíblia fala de vida. Então há um espaço para a gente discutir e apreciar a beleza disso dentro do contexto apropriado. Eu acredito que as igrejas não falam sobre isso o suficiente. E normalmente, quando falam, não falam muito bem. Porque, em geral, ele é mais apresentado como o que pode e o que não pode. E o que não pode, né? Pode isso, não pode aquilo. É como um código de moral, né? Sims e nãos, permitidos e proibidos, legal e ilegal, né? E normalmente se foca nas coisas que você não deve fazer. Então, isso não pode, isso é pecado, aquilo é pecado. Eu acho que eu não lembro de um sermão que falou sobre aplicar o caminho de Jesus entre quatro paredes. Eu já dei uma ou duas aulas sobre isso, mas são coisas rápidas, né? Não tem um foco muito menor do que a importância que esse assunto tem em nossas vidas. Falar de altruísmo, né? Falar de servidão nas relações matrimoniais, né? A gente realmente não é um assunto preferido. O que se prefere normalmente é focar na moralidade, né? Tá certo isso, tá errado aquilo. Como se fosse errado falar disso. Quando você não fala do assunto, o que acontece? Vira um tabu, né? Vira um tabu. E quando vira um tabu, as pessoas passam a chegar aqui com conclusões. Muitas vezes equivocadas. Você tem dúvidas e não conversa, né? Não responde. Você tira a sua dúvida com o tabu dos outros, né? Aí vira um reino de mal entendido, né? Um reino de confusões. Parte do problema na estrutura religiosa que temos hoje é que os líderes religiosos acabam sendo extremamente cuidadosos ao lidar com isso, porque
porque é um tabu, né? Então é fácil, as pessoas erram, né? Então é fácil falar algo que pode não estar perfeitamente correto, como acontece com qualquer assunto, é fácil ser mal interpretado, e o cara que é pago pela igreja, não é o nosso caso, mas ele pode até perder o emprego, se ele falar algo que, se for gravado, então, vixe, né? Melhor nem falar desse assunto, o que perpetua o tabu. Mas o livro de Cânticos está na Bíblia, né? E é uma prova, então, que o assunto deve sim ser discutido. Além disso, qualquer casal, né, que está casado aí há alguns anos vai perceber que o livro tem uma enorme carga sexual. Assim como eu, no caso, né, os judeus jovens também nem podem ler esse livro antes do bar mitzvah, nem antes do casamento, mas antes do bar mitzvah, né, que teoricamente é a idade que eles entram no mercado patrimonial. 13 anos. Para você ver, 13 anos. Né? E no caso das mulheres, quando que elas entram no mercado matrimonial? Quando chegam as regras. Né? Isso aí, os homens com 13 anos e as mulheres quando chegam às regras. Essa era a realidade cultural do mundo antigo. Então, as discussões, as descrições que nós encontramos nesse livro são bem marcantes, embora, eventualmente, hajam algumas barreiras culturais. Querida, imagina que eu olhe para você, para o seu rosto e diga: seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que vão subindo para o lavadouro. Cada uma tem seu par, e não há nenhuma sem crias. E aí, seus olhinhos iam brilhar? Não muito. Não muito. Pô, mas ovelhas recém-tosquiadas? Não, isso não é muito Não, sexy. não é, né? Não é, definitivamente. Talvez se a gente fosse pastores de ovelhas, seria. Mas, bem, se você gostou, eu sugiro você colocar aí na próxima mensagem que você mandar aí para sua esposa, para o seu marido, pelo zap, com um olho, com um coraçãozinho. Você fala que seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas e ver o que a pessoa vai responder. Mas é difícil aplicar alguma dessas passagens, né? Porque a distância cultural é um tanto grande. Por outro lado, mesmo, né, se você, mesmo com as barreiras culturais, é possível ficar um pouco vermelho lendo alguma dessas passagens, quando um fala do corpo do outro. Do que você acha que a noiva estava falando quando ela diz: eu vou abrir os portões para o meu amado e que o meu amado vai entrar no meu jardim? Né? Então, você acha que a noiva estava falando do quê quando ela fala isso? Portão da casa dela. Evidentemente, né? São algumas frases bem quentes aqui. E qualquer um lendo isso com honestidade intelectual vai enxergar que a gente está falando de algo mais aqui, né? Talvez alguém tenha ficado um pouco desconfortável com essas expressões aqui, mas a gente também pode pensar que isso é parte do problema que a gente enfrenta nessa área. Está no texto, a gente deve ler o texto sem achar que isso está fora dos limites. Né? Quando eu era mais jovem, sempre que pintava o tema da sexualidade dos meus pais, era um negócio esquisito. Né? Sempre pensava que era informação demais, né? Too much information. Não quero nem ouvir falar sobre isso. Mas espera um pouco, né? Será que a gente não quer que os nossos pais, se eles forem casados, evidentemente, né, tenham uma vida sexual bem animada, com seus 40 anos, 50, 60, 70, ou mais, né, se puder? A gente tem esse impulso, né, já que na nossa cultura hoje isso é buscado ao mesmo tempo que é tabu, né? Um negócio, é consumido e é tabu ao mesmo tempo. Então a gente tem um desejo de não encarar diretamente esses assuntos no ambiente religioso e não ver isso de maneira saudável. A gente tem esse problema cultural. Enquanto nas escrituras mostram que a sexualidade saudável ela precisa ser celebrada. Assim como comer bem, você tem um equilíbrio emocional, você tem uma espiritualidade saudável, um corpo forte, saúde. Do mesmo jeito, a sexualidade ela é parte do que a gente é. Né? Ela não existe no vácuo do nada. A gente tem um lado mental, um lado físico, um lado intelectual, emocional e sexual. Todos temos, não só os casados. E ignorar essa parte nos atrapalha de ter uma abordagem holística, né, sobre tudo. O Martin indica o livro Sex God, Rob Bell,
não está traduzido, então se você lê em inglês, fica a sugestão. E ele usou aqui como fonte um culto desse autor chamado chama, flame, né? Chama de fogo. Para tratar de amor no hebraico, desse amor romântico, 3 palavras. A primeira é hayá. Hayá vem do ame ao próximo como a si mesmo. Reayahá. É difícil meu hebraico aqui. É como você ama o seu vizinho, o seu irmão, né? Você expressa aquela familiaridade, aquela intimidade de alguém que vive perto, né? Mora perto, convive muito. Quando essa palavra hayá é usada no sentido romântico, expressa aquela paixão do início de um relacionamento, de um casamento. Você lembra do início, querida? Claro. Os escritos, os cartões, as palavras, né? O reaiar, né? Aquilo que faz um quando liga para o outro, ou no WhatsApp hoje, né? Desliga você, né? Aquela vontade de estar sempre conectado, né? Sempre próximo, essa paixão poética, né? Essa palavra que ela indica o convívio, né? Quando fala de família ou vizinho, mas no sentido romântico indica essa paixão poética, né? O raiar. A segunda palavra é o ahavá. O ahavá não é a paixão poética, é o que indica compromisso. Compromisso romântico ou não, é compromisso. O ahavá, ele comunica assim: eu vou estar aqui por você, não importa o que venha pela frente. E nem importa o que eu esteja sentindo. Estando poético ou não, eu vou estar aqui por você. Na saúde e na doença. Já passamos por alguma, querida? Várias. Várias, né? Não, na riqueza e na pobreza. Né? Então, é o ahavá, é o compromisso. Então, raiar, sentimentos, ahavá, os sentimentos não importam tanto, para essa definição, ela indica compromisso. Ou seja, Deus pede que amemos o nosso raiar, né? O nosso vizinho, com ahavá, com compromisso. Né? Mesmo que a gente não esteja morrendo de carinho por ele, mas a gente tem um compromisso, aquele compromisso da comunidade. É o amor compromissado. Estarei aqui por você, custe o que custar. Então, o ahavá, no casamento, né, ele permeia todo o matrimônio. Né? Então, é esse compromisso que não importam as condições, ele se manterá. E, por fim, ahavá, e por fim, o dod. Né? Dod pode significar tio, né, porque hebraico tem poucas palavras, então acaba significando muitas coisas, mas romanticamente significa o amor erótico. O Cânticos usa a palavra dod 2 vezes. Né? Seus beijos de dod são mais doces que o vinho. Então ele trata dessa intimidade sexual, né, de quanto a noiva espera por esse momento de união com o seu amado. Esses 3 amores deveriam trabalhar juntos, no mundo ideal, né? Sempre juntos. Cada um é uma chama, né? O raiar, o amor poético, né? Aquele coração palpitando, o fósforo com uma chama. Imagina, uma tocha com uma chama. Você tem o ahavá, que é o compromisso, é outra chama firme lá, consistente. E você tem o dod, a parte erótica, outra chama. E você junta as 3 chamas, imagina 3 tochas se juntando, a chama resultante, ela é muito mais forte. Né? As 3 chamas foram feitas para se unirem no relacionamento conjugal. E aí você junta as 3, você tem uma bela fogueira queimando forte. A disfunção acontece na cultura quando alguma dessas chamas enfraquece. Né? Quando algum desses amores se manda, aí você tem um enfraquecimento dessa fogueira. Então, você pode conhecer pessoas, talvez seus pais, seus amigos, ou você pode estar passando por isso, né? Você pode estar num relacionamento onde há dod, há ahavá, mas o raiá já foi embora, né? A poesia já foi embora há tempos. Ou você pode ter o raiá, e o raiá vem e vai, né? Nem sempre você acorda cheio de poesia para declamar. Querida, assim, eu sei porque está escrito aqui, mas isso não aconteceu comigo, claro, em relação a você. Com certeza. Então, você sempre acorda cheio de poesia, né, quando você olha para o seu companheiro, para a sua companheira. Nem sempre é assim, né? O raiá, ele flutua mais. E tem dia que você acorda e o seu coração não está tomado, né? Então,
E outros são mais fracos com as palavras, não é tão forte o Hayat. Mas, como há essas marés, o Ahavá, o compromisso, se torna muito mais importante para sustentar tudo ali por trás. Então, há relacionamentos que o Hayat já saiu da equação completamente. Ficou só o Ahavá e, de vez em quando, o Dod. Você nem tenta mais trazer poesia. Então, você tem aí uma distorção. Mas há também o caso onde há Hayat, com admiração, poesia, há o Ahavá, né, o compromisso, mas não há mais o Dod, não há mais a intimidade ali, o erotismo, e também fica faltando algo quando acontece isso, há um desequilíbrio no relacionamento conjugal, onde some essa parte. Né? E cada vez mais comum, né, na nossa vida moderna, cheia de disfunções, onde há o Hayat, a poesia, há o Dod, né, mas não há o compromisso, não há o Ahavá, né, dos mais jovens, né, a cultura universitária. Você tem a poesia, tem a parte física, mas não tem o compromisso. Também é disfuncional, também é destrutivo. Então, concluindo, em se falando de relacionamentos românticos, é bom entender que Deus criou esses 3 tipos de chamas de amor para trabalharem juntos ao mesmo tempo. E a luta vem, o desconforto, o desequilíbrio vem quando uma dessas partes está faltando. Né? A poesia, ou aquela paixão poética, ou o compromisso, ou o erotismo. Aí você tem o desequilíbrio, você tem a disfunção. Na cultura universitária, eu já falei, é mais comum o engajamento, a entrega em Dod. Depois, um surto de Hayat. E não havia nenhum Ahavá. Também disfuncional. Na cultura antiga, dos casamentos arranjados, eles começavam com o Ahavá, com o compromisso. Então, minha família, sua família, meus pais, seus pais, assim, dá a mão aqui, vocês dois, pronto, vocês estão casados. E aí, depois do compromisso, ia para quê? Vamos ver lá, né? Para o ato, né? Então, se apresentavam e ia para Dod, direto. E depois, eles torciam para o Hayat aparecer e crescer. Então, essa era a metodologia antiga. Se não desse certo, sem o Hayat não aparecesse, a relação também seria disfuncional, né? Evidentemente, isso acontecia de vez em quando. E aqui a gente não está tentando propor método algum, né? Cada cultura ataca a questão de um ângulo diferente e cada cultura tem os seus desafios. Na cultura bíblica se começava com o Ahavá. Olhamos para isso hoje como um anátema, né? Como um absurdo. Como forçar algo sem ter um pouco de Hayat? Como? Que absurdo! Que violência, né? Contra o coração. Então, aí você tem o Shakespeare, né? Romeu e Julieta, né? Você não respeita o Hayat. A cultura antiga não. Isso realmente vinha depois. Hoje, de certa forma, né? Isso é um problema. Né? Nós encorajamos nossos filhos na igreja a se relacionarem, né? a ser jovens na igreja, né? A despertarem o Hayat, né? Ali vão ter seus namoros. A gente ensina sobre o Ahavá e depois nós falamos que eles têm que esperar, e depois continuar esperando e depois esperar mais um pouco antes do Dod. E a gente fica muito chateado porque nossos jovens, nossos filhos se mandam quando os 3 amores deveriam trabalhar juntos. Não é isso? Paulo fala sobre isso. Se a parada está queimando, é melhor que faça o quê? Está queimando, não consegue se controlar, é melhor que você faça... Case, né? Que case, né? É isso. Ou quando ele manda a carta para Timóteo, ele diz, quem fala contra o casamento, ele diz que é um ensino de demônios. Né? A sexualidade nas escrituras é algo sério, né? E Paulo sabe disso. Aí também sabe, se você não tem esse impulso, esse desejo, quer ficar solteiro, fique em paz, fique solteiro, seria até melhor por certos ângulos. Né? Mas conforme nós fomos evoluindo, né, no sentido da educação, deixar isso claro, nós fomos nos tornando mais educados e valorizando muito mais a educação, nós fomos adiando a etapa do casamento por causa da educação, né? Isso é em nome do progresso. Então, antes,
O moleque lá aos 13 anos tinha o bar mitzvah, a menina, né, menstruava, e os dois estavam no mercado e eles casavam, né? 13, 14, 15 anos, casavam. Todo mundo sabia muito bem o que vinha com os hormônios, né? O desejo que vinha, a inquietude que vinha com os hormônios, e a solução que eles davam era isso. Como você, obviamente, não vai deixar um moleque de 14, 15 anos escolher com quem ele vai casar, parece absurdo para ele, parece absurdo até para nós hoje, as famílias que arranjavam os casamentos. Então, essa era a lógica. Né? Vai chegar esse momento, eles vão ter esses impulsos, então vamos cuidar disso para eles, cria o compromisso, casa, eles já engajam no ato, e depois, se tudo der certo, vai nascer a poesia. Mas aí chegou o progresso. Chegou o progresso, e em nome da educação a gente foi adiando isso, porque tem que estudar, tem o ensino fundamental, que acaba lá com 14, 15 anos, ensino médio, que vai 15, 16, 17 ou 18 anos, ou um pouco depois, eventualmente. E a gente foi adiando esse passo. Então, claro que eu não estou sugerindo aqui que a gente deva casar nossos filhos com 14 anos. Mas, talvez, a gente deve reconhecer que, conforme a humanidade foi evoluindo, a igreja não conseguiu atacar esse problema que apareceu como um efeito colateral dessa evolução. Evoluiu e teve esse efeito colateral. Hoje a gente acha que quem casa com 20, 21, 22 anos casa cedo. Você tinha quantos anos, querida, quando você casou? 20? Com o seu marido? O seu marido tinha 22. Né? Você já era um homem maduro? Muito, extremamente maduro. Muito. Com 22 anos. Né? E isso ainda assusta algumas pessoas. Mas tão cedo? Eu gostaria de um amor equilibrado, desde cedo. A igreja, ela não parou, assim, de certo sentido, né, para reconhecer, com esse adiamento, o tamanho da tensão sexual que isso cria na juventude. Ela vai meio que administrando aqui, ali, né, tentando atenuar, né, criando narrativas aí para empurrar isso para frente, né, sabendo do plano de Deus, né, para o casamento. Só que Deus também, por outro lado, ao mesmo tempo, Deus criou nossos corpos funcionando de certa maneira. E quando a gente está adiando muito, a gente está operando fora desse projeto. Então, como resultado, a gente tem adolescentes lutando ferozmente com isso. E a resposta que a igreja dá é errado, você fica longe disso de todo jeito. E, como resultado, muitos deles criam uma narrativa própria, né? Que não conseguem, sei lá o quê, né, querem, né, com essa tensão sexual e acabam se mandando, se afastando. E antes que você pergunte, não, eu não tenho solução para isso. É só a gente reconhecer que isso é uma questão. Né? E talvez também reconhecer que quando a gente coloca a educação na frente, e eu não estou falando de educação básica, né? A gente vai educação superior, aí tem um mestrado, a gente está colocando, de certa forma, a narrativa do império à frente, né? Como prioridade número 1. E nós podemos estar pagando um preço muito caro na sexualidade das gerações que estão vindo, né? A nossa geração pagou, de certa forma, né? E da sexualidade das gerações que estão vindo. Deus criou o seu povo para serem um reino de sacerdotes. Em vez de certo e errado, como resolver isso dentro desse reino de sacerdotes? A igreja não resolveu, não sou eu que vou ousar dizer que tem uma resposta aqui. Mas é algo que a gente precisa pensar e precisa reconhecer. Uma coisa que eu sempre aconselho quando jovens casais que já estão noivos, né, já decidiram casar, quando vêm pedir minha ajuda, pedir o aconselhamento, eu aconselho eles a casarem o mais breve possível. Eles já namoraram, já decidiram que vão casar. Lembro recentemente, poucos anos atrás, veio um casal, então a gente vai casar, a gente queria pedir conselho disso, daquilo. E eu perguntei, quando vocês vão casar? E era tipo há um ano depois daquela conversa. Eu falei, quê? Vocês estão doidos. Vocês sabem o preço que vocês estão pagando para isso? Não, porque aí vai dar tempo de juntar, porque tem a festa, porque a gente quer que seja assim, que seja especial. Nada contra a festa, né? Não é pecado fazer uma ótima festa, inesquecível e tudo. Mas lembra, pensa qual narrativa que você está colocando na frente. Né? Pode ser que você esteja colocando a narrativa do Império. Nesse caso, eu conversei com eles, argumentei, falei, olha, se no lugar de vocês eu faria diferente, casaria mais cedo. Eles encurtaram em 4 meses essa
esse negócio, e quando faltava 2 meses, o noivo falou comigo que gostaria de ter encurtado mais. Agora respira fundo aí, meu amigo. Né? Então, hoje estão bem felizes, né? São um casal muito, muito inspirador. Né? Estão casados aí há mais de ano. E felizes. Então, Cânticos está aí para nos lembrar que uma sexualidade saudável, né, no contexto apropriado, é algo belíssimo, belíssimo, e deve ser desfrutado e celebrado, né, as delícias de Deus. Está aí nesse contexto. Faz sentido? Total, muito bom. Total sentido. Com isso, a gente termina de falar das ferramentas. E no próximo papo vamos entrar para falar dos profetas. A voz de Deus. Até lá. Se quiser falar comigo, danielgesine@gmail.com. Patrícia do Bock, Patrícia.doboc, né? Isso. @gmail.com, você fala com a Paty. Até lá, um grande abraço. Abraço.